Meus amigos, no ar, o Oficina da História. É realmente muito bom estar com vocês aqui de novo. E hoje é dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. É o dia que os americanos conseguiram a sua autonomia política e econômica ante o Império Britânico. Seria a primeira região a conquistar a sua independência do então velho mundo europeu. O programa de hoje, nós vamos falar sobre cultura. Pode parecer um tema um pouco complexo, porque tem muitas explicações para o termo e para os conceitos de cultura. Mas o que é cultura? De que maneira ela se expressa na nossa sociedade? Através da dança, do teatro, da música, das artes marciais? E qual vai ser a importância, qual é o significado dessas manifestações culturais para a construção de uma identidade, de um povo, de uma região ou de um país? Fiquem ligados! Meus amigos, o termo cultura é um termo que pode parecer muito complexo, justamente porque ele tem muitos conceitos e muitas explicações. Para isso, o nosso programa conta com a participação do meu grande amigo e professor de filosofia, Samuel de Oliveira. E eu tenho certeza que para o Samuel, para mim e para a maior parte de vocês, sempre que a gente fala de uma pessoa culta, ou quando uma pessoa tem cultura, é uma pessoa que bebe bons vinhos, que assiste os melhores filmes, que frequenta bons bares, que escuta música clássica. Mas às vezes vamos perceber que não é bem assim, que a cultura pode ter muitos conceitos, muitos significados e muitos símbolos. Samuel, fala para nós então, o que seria cultura? Obrigado, Max, pelo convite. Bom, antes de mais nada, para esclarecer um pouco sobre cultura, nós temos que tentar entender a etimologia da palavra, que vem do verbete latino colere, que significa semear, cultivar. Dentro disso, nós temos uma camada de valores, hábitos e costumes que acabam delimitando e criando uma identidade de uma sociedade dentro de um espaço e tempo. Como, por exemplo, se nós pensarmos na filosofia antiga, filosofia medieval, moderna e contemporânea. Dentro disso, dessa linha histórica, nós vamos ter manifestações do homem com seus costumes e valores e hábitos que também podem ser reproduzidos e repassados de geração para geração. Tu pode ver que na história, é bem legal o que tu comentaste, Samuel, porque quando a gente divide aquela linha do tempo da história entre pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea, vai criar uma série de símbolos, uma série de elementos que caracterizam aquele período, como uma sociedade escravista na Grécia Antiga, ou como uma sociedade ruralizada no mundo feudal, ou como uma sociedade ilustrada no mundo moderno, ou como uma sociedade revolucionária na Idade Contemporânea, certo? Certo. E isso vai acabar agregando o quê? As diferentes manifestações culturais dentro da sociedade em que nós nos referimos, seja contemporânea, média, antiga. Sendo assim, nós vamos conseguir perceber, dentro dessas identidades culturais, uma manifestação onde a gente consiga compreender um pouco o outro ser humano. Como, por exemplo, como posso dizer que hoje nós, quem bebe, nós, eu, tu, eles, quem bebe cachaçinha, por exemplo, é uma pessoa menos culta de quem beba um vinho, como tu colocaste antes. Quem come uma massa ao pesto é mais culto que uma pessoa que come um charque frito. Então isso acaba nos delimitando e criando, dentro dessa gama de não conceitualizar e não ter presente o conceito de cultura, gerando o quê? Muitos preconceitos. E a partir disso gerando conflitos e desavenças. A própria palavra preconceito é um preconceito, né? Ele é baseado num senso comum, ele é baseado numa prática que ela não é refletida. A gente transfere, a gente passa adiante aquilo que nos é ensinado sem refletir.
É a armadilha do senso comum, né? A armadilha do senso comum. A cultura, ela vai encontrar nas ciências sociais muitas explicações. A sociologia, por exemplo, ela vai tentar explicar a cultura como um meio de socialização, como meio de explicar as identidades, como meio de explicar a forma como as pessoas convivem umas com as outras e como isso é passado adiante. O Samuel, tu pode concordar comigo, Samuel? Porque não existe nada de natural no ser humano, não existe nada de natural na nossa essência. A gente age desde o primeiro dia que a gente botou os pés no planeta, transformando, porque a gente nunca se contentou com a nossa simples existência. Nietzsche já falou isso lá no passado, lá no século XIX. Diferente dos gatos que já nascem sabendo ser gatos, a gente agiu transformando. E essas manifestações, essas identidades é que vão passar adiante, muitas vezes através do senso comum. Muito importante essa questão, Max, sobre naturalização. A naturalização é algo que está presente no nosso cotidiano, que permeia os tempos e nós não nos damos conta disso. Ou seja, como é que eu posso dizer hoje que é natural, por exemplo, ser barbudo? Sim. Né? Ser barbudo. Como é que eu posso dizer que é natural usar saias? Como é que eu posso dizer que é natural não beber cachaçinha, por exemplo? Certo? Ou seja, a naturalização ela se dá na natureza e pela natureza. Isso quer dizer que nós somos afetados naturalmente, um exemplo é pela gravidade, e não pelas manifestações culturais, ou seja, de valores, costumes e hábitos que permeiam e formam e constroem o ser humano hoje que nós temos. Sendo assim, essa questão da naturalização ela acaba ficando meio dúbia, por quê? Porque é fácil hoje, dentro do senso comum, voltando de novo, que aí tem essa diferença entre senso comum e senso crítico. Senso crítico tu vai coletar, julgar, construir, argumentar. Dentro do senso comum tu pode apenas repetir, reproduzir uma opinião, uma doxa. Não refletido, né? Não refletido. A partir disso, o que ocorre? Nós reproduzimos e achamos que é natural, por exemplo, só para elencar de novo, que nós temos hoje, que a mulher é mais frágil, mais sensível e mais fraca, e o homem é mais forte, é mais racional. E isso nós temos como naturalizado, ou seja, ela normatizou isso dentro da nossa sociedade em que nós vivemos. Só para clarear um pouco, isso não é natural, porque ambos os gêneros podem se desenvolver tanto racionalmente quanto emocionalmente. Isso é um pecado crasso hoje na nossa sociedade, que permeia, seja no bar, seja no restaurante, seja dentro da nossa própria casa, que isso aconteça. Principalmente isso acontece muitas vezes dentro da academia, dentro das escolas, dentro dos colégios. Mas esses princípios, essas normas, elas também são conduzidas de acordo com a época que a gente vive, né? De acordo com o período que a gente vive. Eu gosto muito de um exemplo que é de Sócrates. Que é condenado, né, ao suicídio, inclusive, e morre aos braços do seu amado Alcebiades. E aí a gente pergunta, será que o Sócrates era homossexual, era gay? Não! Aquele conceito não existia naquela época, era uma prática comum no mundo grego, inclusive no mundo romano. Então a gente tem que ter em conta que esses princípios e valores, eles são normatizados de acordo com a época. E isso vai acabar por transformando a tal natureza do homem, né? Muito bem. Tu citou um exemplo fantástico, que é a morte antológica de Sócrates, né? Quando vai lá beber a tal da cicuta, que negando a possibilidade de não querer fugir, porque fugia aos seus princípios. Sendo assim, como é que essa normatização, essa criação de normas, de leis que vão reger, ela vai estar calcada, sim, presente aquilo que está sendo desenvolvido naquela época, naquela região, certo? Como, por exemplo, como nós podemos pensar em regiões da África, as mulheres que são mutiladas a genitália, onde hoje já isso foi abolido. Mas para eles isso é cultural, ou seja, faz parte de um costume, de um hábito e de um valor deles. Quando nós pensamos de um valor universal, porque o ser humano é aqui, é na China, é na Grécia, é nos Estados Unidos, é na África, é no mundo, é algo cosmopolita. Nós somos seres humanos, gêneros, espécies em qualquer parte. Ou seja, em cada local, no seu desenvolvimento, teve a criação dessas normas, dessas leis, que vai fazer o condicionamento
civilizatório daquela região. Dentro disso, voltamos de novo, vai estar calcado e embasado dentro dos seus valores, seus costumes e hábitos, que acabam cada vez sendo repassados ou sendo quebrados dentro de um sistema. Por exemplo, hoje, trazendo a baila hoje, nós temos hoje a quebra de um paradigma onde o homem, vamos colocar há 30 anos atrás, onde o homem era o forte, era o único provedor. E a mulher não. E hoje nós temos uma característica hoje da contemporaneidade, contemporânea no sentido de hoje, dos dias atuais, aonde a mulher construiu e buscou e conquistou muitos... Uma equiparação. Uma equiparação, isso, dentro de uma normatização, de uma leis e regras criadas, onde o homem estava num patamar e a mulher em outro. E hoje, com as lutas e a abertura do próprio homem de reconhecer e dizer, não, na verdade nós somos iguais em condições, se nós tivermos o ponto de partida igual, a chegada vai depender de cada um. E essa normatização de hoje que não caberia 200 anos atrás. Que seria inconcebível 200 anos atrás. E a gente percebeu então, como tu falou, de os cidadãos do mundo, de que o ser humano ele é cosmopolita, e a gente vai ver então as várias formas como essa cultura é refletida. Ela pode ser através da gastronomia, dos modos de fazer, das artes marciais, da pintura, da dança e do teatro, que vai ser um tema para um próximo bate-papo. Valeu! Hoje na história. Em 4 de julho de 1776, acontece a independência dos Estados Unidos e é publicada a Declaração de Independência. Em 4 de julho de 1865, é publicada a obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Em 4 de julho de 1959, Maria Esther Bueno se torna a primeira brasileira a vencer um torneio de Wimbledon. Em 4 de julho de 1997, a nave não tripulada Mars Pathfinder pousa em Marte e mostra as primeiras imagens da superfície do planeta vermelho, após uma viagem de 500 milhões de quilômetros. Hoje é dia do operador de telemarketing no Brasil. Em 4 de julho de 1807, nascia Giuseppe Garibaldi, patriota italiano que lutou pela unificação do seu país e conhecido aqui no Rio Grande do Sul pela luta durante a Guerra dos Farrapos. Também, em 4 de julho de 1900, nasce Louis Armstrong, trompetista norte-americano. Em 4 de julho de 1826, morre Thomas Jefferson, o redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos e o terceiro presidente do país. Ironicamente, Thomas Jefferson defendia uma igualdade perante a lei, mas no caso ele era escravocrata. Em 1831, morre James Monroe, o idealizador da chamada doutrina Monroe, a América para os americanos. Em 4 de julho de 1934, falecia Marie Curie, cientista polonesa, famosa pelas suas pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade e a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Nobel. Falecia em 4 de julho de 1948 Monteiro Lobato, escritor brasileiro, também imortalizado pela sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 4 de julho de 1992, falecia Astor Piazzolla, compositor argentino. E em 4 de julho de 1994, falecia Roberto Burle Marx, arquiteto e pintor brasileiro. Esse foi o Hoje na História. Dentre as várias formas de manifestações culturais, a cultura popular é aquela que é determinada por um determinado povo. E ela vai encontrar o seu exemplo, a sua ilustração, através da dança, através da música, através dos rituais e também através do teatro. O teatro, ele vai surgir lá nos primórdios da humanidade,
quando vão se formar os primeiros núcleos urbanos. Ele tinha uma função pedagógica de perpetuar rituais, de perpetuar histórias de heróis, de símbolos e de mitos. Para conversar um pouquinho com a gente sobre o teatro como manifestação cultural, a sua importância e a sua significância, eu convido meu amigo Roberto Ribeiro, do Teatro do Encontro, para bater esse papo com vocês. Olá, Max e o pessoal da Oficina da História. Meu nome é Roberto Ribeiro, eu estou aqui no Teatro do Encontro. Agradeço a participação aqui no teu programa para falar sobre teatro. Particularmente o Teatro do Encontro e o Teatro Mecânico, nas pessoas de mim, Roberto Ribeiro, Tina Andrighetti e Guto Basso, estamos para lá de contentes porque fomos apresentar o nosso espetáculo Tango na Dinamarca recentemente. Fizemos parte do Transit, 8º Transit, que é um festival internacional de teatro que acontece na cidade de Holstebro, na Dinamarca, na sede do Odin Teatret, um grupo de teatro que tem mais de 50 anos. Na ocasião, se comentou, teatro é utopia. Teatro é a arte humana por excelência. Por quê? Porque é uma arte que, para acontecer, ela precisa reunir os artistas e o público no instante presente, em um momento, em um espaço que pode ser um palco italiano, mas pode ser uma sala, pode ser a rua, ou como acontecia, por exemplo, lá no final da Idade Média, dentro dos castelos. Agora, para que serve o teatro? Há muitas funções. Tem gente que quer mudar o mundo com o teatro. O teatro é um espaço das ideias. O palco é um espaço de liberdade do artista. O palco é o espaço da contradição. Já disse Shakespeare, ser ou não ser. Caxias do Sul é uma cidade de teatro. Nós temos muitos grupos de teatro. É importante prestigiar, comparecer no teatro. A gente aprende muito com as pessoas representando, se expondo, contando histórias. O teatro é a arte de contar histórias por excelência. Todos nós temos um potencial muito grande para sermos artistas. Quando somos pequenos, gostamos de histórias, gostamos de nos transformar em personagens. E o artista de teatro é aquele que mantém a sua criança dentro de si. A sua criança criativa, a sua criança que tem vontade de brincar, que tem vontade de se expressar. Eu diria que teatro é absolutamente necessário nos dias de hoje para a gente ter mais humanidade, para a gente encontrar um pouco melhor o ser humano. Vá ao teatro. Se por um acaso tu for pro Oriente Médio, quando cruzar as pernas na casa do teu anfitrião, nunca mostra a sola do sapato. Ela é considerada a parte mais baixa, portanto a mais suja. É um sinal de má educação. Lá no Oriente Médio, é costume tu ver homens andando de mãos dadas uns com os outros. Isso é um sinal de amizade e de respeito. No Japão, às vésperas da primavera, é comum jogar grãos de feijão pela janela. Isso é um sinal de sorte, para trazer sorte. E em alguns lugares do Tibete, mostrar a língua é um ato de cumprimento. As práticas corporais são fenômenos que se mostram como a própria cultura corporal. Nesse sentido, as artes marciais elas vão muito melhor ilustrar essas práticas. Inicialmente, as artes marciais tinham um objetivo de combate, um objetivo de defesa. E com o passar do tempo, elas acabaram por ilustrar determinada região, determinado povo e também um estilo e um modo de vida. Eu quero convidar o meu grande amigo, Tadeu Drago, campeão mundial de Taekwondo, que está lá nos Estados Unidos, defendendo o seu título, que vai falar um pouquinho para nós sobre a cultura das artes marciais. Meu querido Tadeu, vai lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Tadeu Drago, eu sou faixa preta 3º Dan de Taekwondo e eu fui convidado hoje pelo meu grande amigo Maximiliano Dantas e pelo pessoal da Oficina da História para falar sobre um pouco do Taekwondo como manifestação cultural
e a sua influência na sociedade. O taekwondo, como nós conhecemos hoje, o taekwondo moderno, ele foi criado em 1955 na Coreia do Sul pelo general Choi. O general ele juntou diversas variações de artes marciais da Coreia do Sul e fez uma fusão de todas, criando o estilo que nós conhecemos hoje como taekwondo. O taekwondo, então, a partir daí, ele foi se espalhando pelo mundo, foi se difundindo pelo mundo e foi criando ramificações em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Também foram sendo criadas novas federações de taekwondo e isso foi fazendo com que ele fosse cada vez mais conhecido no mundo, sendo hoje uma das artes marciais mais praticadas no mundo inteiro. O taekwondo, como filosofia, ele procura, a filosofia principal do taekwondo é criar seres humanos independentes. Então, o que ele faz na sociedade hoje em dia, o seu projeto principal na sociedade é justamente esse, de criar os seres humanos independentes. Então, quando a gente inicia o trabalho com o aluno e quando torna um aluno faixa preta, o objetivo é justamente esse, criar novos líderes, né, para que a gente ajude da nossa forma, da parte educacional, criando novos líderes e seres humanos independentes. Então, o papel que o taekwondo tem na sociedade é o papel da formação de futuros líderes, né? E o papel da formação de seres humanos independentes, como eu falei antes. Nós temos muitos depoimentos, né, de pais e de alunos adultos que praticam o taekwondo ou que foram influenciados muito positivamente pela prática do taekwondo nas suas vidas pessoais e profissionais. Não existe, infelizmente, hoje um estudo científico demonstrando a influência do taekwondo na sociedade, mas pela experiência que nós temos do dia a dia dos alunos e pela experiência que nós temos dos depoimentos dos pais, nós conseguimos perceber sim que essa influência é muito positiva, principalmente na parte educacional, na parte moral dos alunos. Eles aprendem bastante essas questões de respeito, de autocontrole, e assim eles conseguem ter então um desempenho melhor nas suas vidas profissionais e pessoais. O que fez o taekwondo se tornar um esporte tão popular é que ele consegue atingir a maioria dos públicos, né? Tanto as crianças como os adultos. Então é um esporte muito completo, é por isso que existem tantos praticantes no mundo. Por exemplo, os pais procuram o taekwondo para os seus filhos para desenvolver disciplina, respeito e autocontrole, que são os 3 pilares que sustentam a filosofia do taekwondo. E os adultos, eles procuram o taekwondo também além de trabalhar também a parte filosófica, também por desenvolver a questão física, né? Que é a questão da defesa pessoal, a questão de ter um condicionamento físico bom, e isso o taekwondo ajuda a desenvolver, tanto a parte física como a mental. E isso é trabalhado em aula através da parte física. Então, os alunos, eles desenvolvem a parte mental através da parte física. O aluno, quando ele aprende a lutar, ele aprende, junto com a luta, aprende o autocontrole, controlar as suas ações e as suas emoções, através do quebramento. Ele vai realizar um quebramento para quebrar uma tábua, e ele aprende ali a autoconfiança, de acreditar em si mesmo. E assim a gente vai ensinando os alunos diversas habilidades de liderança, diversas lições de vida, que nós falamos também, através da parte física.
E um exemplo concreto, então, dessa influência positiva é que o taekwondo é uma das artes marciais mais praticadas no mundo todo e mais bem reconhecida no mundo inteiro. Então isso faz com que o esporte tenha muita credibilidade, porque existe um número tão grande de praticantes e praticantes satisfeitos com os resultados que vem tendo. Obrigado. Como a gente pôde perceber, a cultura tem várias formas de se manifestar, como o teatro, a dança e as artes marciais. O termo cultura, como a gente percebeu também ao longo do programa, ele vai ter muitos significados e muitas significâncias. Mas de modo algum eu posso dizer que existe uma cultura melhor ou pior que a outra, que existe uma cultura certa e que existe uma cultura errada, certo? Até porque isso me lembra o quê? Um termo que é conhecido e trabalhado tanto na academia quanto no colégio, nos bancos escolares, que é o etnocentrismo. O etnocentrismo vai partir do pressuposto que determinada região, determinada cultura ou etnia, ela tem o saber melhor, ela tem os costumes e os hábitos melhores, ou tem a parte da ética, do justo e do injusto, que aí não é o tema central de hoje, mas o que vai trazer à tona é essa questão de que se eu sou mais correto e tenho a verdade, ele não. Como perceber isso nessas diferenciações culturais que nós temos dentro dessa imensidão vasta que é o nosso planeta? Mas na verdade isso até é a ignorância, né? Isso é a própria estupidez inerente ao ser humano, né? O fato de não estar disposto a aprender, o fato de não estar disposto a aceitar o diferente, que a gente acaba por criar esses preconceitos, achando que a minha cultura, a minha política, o meu saber é melhor e me dá o direito de julgar os outros. Isso é uma aberração na nossa existência. Mas isso acaba acontecendo por quê? Porque nós trazemos isso já no nosso berço, que é reproduzido de geração para geração, essa ideia, muitas vezes errônea, se não totalmente errônea, que é saber ou dizer que, sim, minha família, ela é melhor do que a outra, do que o meu vizinho, do que outra cidade, seja ela qual for. Sendo assim, isso eu acabo reproduzindo e vou reproduzir depois para o meu filho, ele para o meu neto e assim por diante. Se não quebrar esse paradigma, esse modelo, isso vai acabar cada vez crescendo mais e se tornar hoje, que nós temos coloquialmente, que é o bairrismo. Sim. Nós somos melhores que os outros, eu e os outros não me importam. Sendo assim, eu não consigo criar uma outra coisa que é a alteridade, me colocar no lugar do próximo. É verdade. Gente, é um tema que não se esgota. A gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre isso. Samuel, muito obrigado, foi muito legal que tu tá aqui Prazer. com a gente. Gente, esse foi o Oficina da História. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais e até a próxima vez. Um abraço, tchau.